Olá, bem-vindo ao blog TMC Tendências do Mundo Corporativo. Nesse programa número 6, vamos continuar com o especial ESG. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos sociais, o que as diretrizes mencionam a respeito. Ficou curioso? Fique com a gente, blog TMC Tendências do Mundo Corporativo. Bem-vindo novamente ao blog TMC Tendências do Mundo Corporativo. Nesse programa número 6, vamos falar sobre os aspectos sociais das diretrizes ESG. É o segundo programa que falamos a respeito do ESG. O primeiro foi o da semana passada, onde falamos sobre meio ambiente. Na próxima semana, vamos falar sobre governança. Aproveitando para lembrar, esse programa é complementar a um artigo que foi escrito no começo de junho. Ele está disponível na revista Growth Strategy e no blog TMC, no site do blog. Para quem não conhece, ele ainda está em manutenção, em breve a gente vai disponibilizar uma nova versão, onde você vai poder assistir todos os programas e ler todos os artigos que já foram escritos. Então, para você que não conhece, anota www.blogtmc.com. Aproveitando, já que eu mencionei na revista Growth Strategy, prepare-se, semana que vem tem uma nova publicação desse bimestre e na coluna TMC é um assunto muito interessante, vulnerabilidade do profissional. Inspiração nas Olimpíadas, então não percam. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, vale a pena lembrar, ESG não está reservado somente para as grandes empresas. Na verdade, envolve a todos nós, né? Profissionais, empresas de pequeno ou médio porte, mercado, governo. Na verdade, o ESG vem com muita força no mundo inteiro. As empresas todas estão aumentando a agenda ESG dentro nos seus objetivos, no seu propósito, e isso vem afetando a todos nós. Particularmente, eu digo para vocês, ainda bem. Então, vamos falar qual que é a nossa ideia do programa de hoje. A gente vai falar um pouquinho de quais são as diretrizes que norteiam os aspectos sociais e trazer algumas iniciativas, as mais comuns e até alguns exemplos de algumas empresas. Então, vamos lá. Vamos então ao tema do programa de hoje, que são os aspectos sociais dentro das diretrizes ESG. Lembrando que as diretrizes ESG elas são muito baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E dentro do aspecto social, há uma série de tópicos, aproximadamente uns 20. Eu listei os 7 que estão sendo mais trabalhados pelas empresas, que vem gerando mais iniciativa dentro das organizações. Todos eles são relevantes, são de suma importância. Mas esses 7 eu diria que são os que mais têm chamado a atenção até o momento. Então vamos a eles. Número 1, políticas e relações de trabalho. Né? Ou seja, entra muito as questões de trabalho análogo à escravidão, a você realmente respeitar todos os direitos do trabalhador dentro do país que você está atuando e assim por diante. Tópico 2, inclusão e diversidade. Esse é um dos mais sensíveis, é um dos que vem mais sendo trabalhados, os que talvez chamem mais atenção dentro das iniciativas. Algumas um pouco mais polêmicas, outras nem tanto. Mas, de qualquer forma, um dos principais, talvez seja o tópico que mais vem sendo movimentado pelas empresas. Tópico 3, engajamento dos funcionários. Ou seja, a empresa não basta ser um local de trabalho, você tem que realmente ter uma motivação dos funcionários. Os funcionários eles têm que estar em linha com o propósito da empresa, com os objetivos da empresa. É como se, eu não vou dizer que seria como se fosse uma grande família, mas na verdade você tem que que inspirar os funcionários. Os funcionários precisam ter orgulho de estarem atuando aonde eles estão. Então não basta você empregar, né? Você tem que engajar. Tópico número 4, treinamento da força de trabalho. Por trás disso tem muito a questão de você fomentar o mercado de trabalho. Você pode ter uma série de iniciativas, tanto na sua comunidade ou comunidades carentes, para que você desenvolva as pessoas para se tornarem profissionais aptos a trabalharem na sua empresa. Então isso gera uma movimentação muito bacana, tanto da comunidade ou como iniciativa social e assim por diante.
Tópico 5, direitos humanos. Acho que eu não preciso nem detalhar muito. Isso realmente, as empresas, elas têm que estar compactuadas com todos os direitos humanos listados pela ONU ou dentro das leis do seu país e assim por diante. Isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser algo, não tem nem o que comentar. 6. Relações com a comunidade. Novamente, desenvolvimento da comunidade local. Você atuar em forma harmônica, tanto para desenvolvimento econômico, ou para desenvolvimento sustentável, ou para você promover alguma série de ações que seja realmente importante, relevante para a comunidade onde você está inserido. E o aspecto número 7, que eu acho interessante, que é a questão da privacidade e da proteção de dados, né? Aparentemente, eu não sei se vocês têm o mesmo ponto de vista, mas talvez estivesse alocado em governança. Só que, na verdade, a questão de proteção de dados, você tem um outro lado, que é justamente você não expor as pessoas. Por isso que ele está colocado dentro dos aspectos sociais. Então, você não expor, você não utilizar dados de forma indevida, sem autorização das pessoas. Ou seja, você respeitar a vontade das pessoas, dos seus clientes, ou das pessoas que admiram a empresa e assim por diante. Então, isso é de extrema importância. Então, quando a gente pega esses 7 tópicos, a gente percebe o quanto que eles estão envolvidos com as pessoas não somente dentro da empresa. Tem tópicos que estão voltados mais para a administração da empresa e tem tópicos que estão voltados mais para a comunidade onde ela atua e para a comunidade de impacto também. Ou seja, assim como nas demais diretrizes ESG, como meio ambiente e governança, os aspectos sociais, eles exigem das empresas uma atitude ativa com relação a esses tópicos. Ou seja, não adianta mais você ter aquela postura passiva, de repente você ajuda uma instituição aqui, uma fundação ali. Não, você tem que realmente propor, você tem que ser realmente um agente de mudança. Um agente que promova a diversidade, um agente que promova a equidade entre as pessoas, ao mesmo tempo que você tem que respeitar todos os direitos trabalhistas, humanos, você tem que ajudar a comunidade, você tem que impactar em toda zona de influência que a empresa possa ter, independente de novo do tamanho, independente do mercado. Então, elas vêm muito forte com esse tipo de approach, com esse tipo de atitude. Por isso que talvez o tema social seja um dos mais sensíveis dentro das diretrizes ESG. Muitas iniciativas ainda estão tendo uma série de dificuldades para serem implementadas, ainda tem algumas polêmicas a respeito. A gente vai trazer as mais usuais, aí vocês vão poder perceber do porquê que eu estou falando dessa questão de algumas polêmicas. Mas se você não tiver uma postura realmente forte, você provavelmente não vai conseguir acelerar esse processo, você não vai conseguir impactar positivamente para a comunidade ou para a sua zona de influência. Isso é extremamente importante. Então, de novo, aquela postura passiva ficou para o passado. A empresa realmente tem que se expor, ela tem que realmente ela tem que ser uma promotora de ações que favoreçam a sociedade, que favoreçam a comunidade. Então vamos a algumas iniciativas. Eu listei algumas iniciativas, as mais usuais. Depois a gente vai dar algumas empresas que estão se destacando, né, dentro das diretrizes ESG. Dentro das iniciativas, como na verdade o ESG veio muito forte a partir do final de 2019 para cá, ela veio crescendo, essa crescente que ela teve foi muito dentro da pandemia. Então eu vou dividir um pouco essas iniciativas, porque tem muita iniciativa que foi focado na pandemia. Como, por exemplo, a gente escutou vários casos de empresas que adaptaram a sua unidade fabril para produzir respiradores ou para, de repente, fabricar álcool gel ou máscaras e assim por diante. Isso foi uma coisa muito comum, principalmente no início da pandemia. As empresas se preocupando, as empresas realmente tomando atitudes para poder ajudar a comunidade. Independente da situação da empresa, independente de como a empresa ia, de repente, atuar na pandemia, mas elas se prontificaram, elas não pensaram duas vezes, boa parte das empresas. Realmente elas tentaram o quê? Fazer alguma ação para ajudar.
para ajudar nesse momento que a gente, principalmente no início, que foi extremo. Então, iniciativas como fabricação de álcool gel, fabricação de máscaras, produção de respiradores, várias empresas tiveram esse tipo de iniciativa, foi um movimento muito bacana, eu diria que surpreendente de certa forma. Elas, como comentei, elas não pensaram duas vezes, realmente quiseram ajudar a comunidade, ajudar o país onde elas estavam inseridas e assim por diante. Então, realmente isso foi uma atitude que marcou demais. Marcou uma diferença de postura, marcou uma diferença de conduta das empresas. Elas não estavam somente preocupadas mais de repente com o lucro ou de repente com alguns outros objetivos dentro do seu propósito, mas sim com a população. Tirando essas iniciativas da pandemia, propriamente dito, as mais usuais que a gente vem acompanhando nos últimos tempos dentro dos aspectos sociais, eu listei algumas aqui. A primeira iniciativa que eu listei aqui talvez seja uma das mais importantes e também uma das mais polêmicas, que é ampliar a diversidade étnica, racial, sexual e de gênero. Não deveria ser nenhuma polêmica, mas hoje as empresas precisam ter iniciativas corajosas para realmente fomentar a diversidade dentro das empresas e em toda a sua zona de influência. Não basta mais você ter um comportamento passivo, você tem que realmente mostrar que a empresa está engajada em buscar uma diversidade, em buscar um equilíbrio, né? Em buscar uma equidade. Isso é extremamente importante. Tanto na questão de você promover a diversidade, quanto na questão da gestão da empresa. Não basta somente você ter um quadro de funcionários diversificado, mas você precisa ter uma gestão também diversificada. Isso para todos, acho que eu posso dizer dessa forma, já é uma unanimidade o quanto que a diversidade é rica em todas as questões, tanto na questão moral, quanto na questão econômica, quanto na questão de criatividade e assim por diante. Então, realmente, as empresas precisam ter uma atitude corajosa e vêm promovendo isso. É uma série de empresas que vêm promovendo atitudes realmente fortes para poder ampliar, para poder realmente ser mais diversificada, ser mais diversa dentro do seu quadro de funcionários e dentro da sua zona de influência. Outras iniciativas aqui que são bem usuais. As ações sociais em diversas comunidades. Aí vai depender muito do tipo de empresa e da onde você tem uma atuação. Outras iniciativas bem usuais e não são novas são os apoios que as empresas fazem a algumas instituições, ONGs ou cooperativas que atuam de uma certa forma com a comunidade, ou fomentando a educação, ou fomentando de repente algum equilíbrio na comunidade em que está inserida ou junto aos fornecedores. Eu diria que a grande diferença que a gente tem hoje é que a postura é muito mais ativa, ela é muito mais forte. Ela busca, por exemplo, que a comunidade seja mais sustentável, que você consiga fomentar, que você consiga ter um desenvolvimento econômico melhor na comunidade, a evolução da educação, a preparação de profissionais. Então, tudo isso vem de uma forma um pouco mais agressiva, eu diria. Então, há uma série de iniciativas. Aqui realmente é muito rico. Qualquer empresa que você listar hoje, ela deve ter alguma iniciativa, com algum tipo de iniciativa ou disponibilizando recursos, ou conhecimento, ou funcionários, para atuarem realmente em pró de algum tipo de iniciativa, de ação e de propósito, né? Outras iniciativas bem usuais, essas talvez não chamem tanto a atenção no primeiro instante, que é a questão de realmente as empresas estarem atuando de forma muito forte na questão de direitos humanos, direitos trabalhistas e na questão de proteção de dados. Respeito às pessoas, respeito aos profissionais. Tem mercados que são mais suscetíveis que outros. Por exemplo, mercado têxtil. Então, há uma série, volta e meia, a gente escuta alguma coisa sobre alguma grande marca que acabou sendo pega pelo Ministério Público porque encontrou confecções com gente trabalhando de forma análoga à escravidão. Isso não pode mais, você não pode mais achar. Você tem que ter certeza que o teu fornecedor está respeitando todos os direitos trabalhistas, todos os direitos humanos. Então você não pode mais compactuar, você não pode mais comprar de uma empresa que de repente tem uma série de pessoas que estão lá trabalhando e não estão realmente sendo devidamente remuneradas. Então
Então também há uma série de iniciativas com relação a isso. Bom, vamos então exemplificar e trazer algumas empresas que realmente vêm se destacando nas questões sociais dentro das diretrizes ESG. Como tradicionalmente sempre faço uma pesquisa, sempre gosto de dar uma xeretada nas empresas, revistas, jornais, tanto no Brasil quanto no exterior. É engraçado que quanto a gente acabou dividindo, né, as diretrizes, né, para poder realmente falar um pouquinho mais no detalhe cada uma delas. Mas é engraçado como quando a empresa realmente adota o ESG, ela acaba sempre parecendo. Por mais que você de repente tente buscar outras empresas, as empresas que realmente já estão engajadas numa agenda ESG, elas se destacam de uma forma muito fácil, até por uma simples pesquisa. Então isso é muito, muito, muito interessante. Isso mostra o quanto que ESG é importante hoje em dia. Então vamos lá, algumas empresas aqui. A primeira empresa, ela se destacou demais no início da pandemia, é o Itaú. O Itaú, para quem não sabe, criou um fundo de apoio ao SUS para combater o Covid-19. Eles doaram R$1 bilhão para esse fundo, e além do apoio com algumas instituições que realmente auxiliaram o SUS nas iniciativas de combate. Isso foi realmente surpreendente, não foi visto anteriormente. O Itaú, desde o início, percebeu que realmente ele precisava participar de alguma forma e não somente apoiar com algumas iniciativas, mas também disponibilizar recursos. E disponibilizaram R$1 bilhão. E assim como eles conseguiram trazer outras empresas para que pudessem apoiar e pudessem complementar esse fundo. Então foi uma ação de destaque dentro da pandemia enorme. A segunda empresa é a Ânima, do setor de educação. Eles já atenderam com seus projetos sociais 85 mil pessoas. Dentre esses projetos, eu gostaria de destacar alguns, como por exemplo, qualidade de vida para idosos, inclusão de jovens no mercado de trabalho e formação de professores. Ou seja, um impacto não somente na comunidade, mas um impacto na sociedade, em apoio realmente a preparar as pessoas para o mercado de trabalho ou para terem uma qualidade de vida melhor. Ou seja, não é somente ações em prol da empresa, mas em prol de todos nós. Isso é muito legal. Terceira empresa, não tinha como não trazer aqui, a Magazine Luiza. Para quem não se recorda, há pouco tempo atrás eles abriram um processo seletivo para a contratação de trainees, mas voltados para pessoas negras, somente pessoas negras que seriam contratadas. Isso gerou uma enorme polêmica, ao mesmo tempo que gerou uma série de elogios à postura da empresa. Sem dúvida nenhuma, foi uma atitude muito corajosa e louvável. Na verdade, a intenção da Magazine Luiza era aumentar a diversidade na gestão da empresa. Eles perceberam que realmente eles tinham uma proporção ainda desequilibrada com a população brasileira. Então, por isso que eles abriram um processo. Lembrando que trainees são pessoas que vão ser preparadas para serem líderes dentro das empresas. Então, por isso que foi criado o processo seletivo. Contudo, gerou uma série de polêmica, gerou processos contra a empresa. Pela última atualização, eles vêm ganhando todas. Além disso, muitas empresas adotaram a mesma iniciativa, como Bayer, Diageo e a Vivo, entre outras. Isso provavelmente vai ser cada vez mais comum. Mais comum você ter um direcionamento com o propósito de você ter uma empresa mais diversa e também você ter um maior equilíbrio com a sociedade. Isso é fundamental. A quarta empresa é do ramo de confecções, do ramo têxtil, que é a Hennig. A Hennig, ela tem uma atuação muito forte em cima dos seus fornecedores. Lembrando que um dos tópicos mais importantes dentro dos aspectos sociais do ESG é a defesa pelos direitos humanos, direitos trabalhistas e toda essa questão de respeito ao trabalhador, ao profissional. Como eu comentei anteriormente, o ramo têxtil é muito suscetível a pequenas empresas que possuem trabalhadores em situações análogas à escravidão. Então, para mitigar isso, a Hennig tem uma ação intensiva, um monitoramento intensivo em cima dos fornecedores, para que justamente ela não esteja contratando pequenas confecções, pequenas empresas que
não tenham uma atitude adequada, que não tenham realmente, que não respeite as pessoas, que não respeitem os trabalhadores. Então ela vem com uma postura muito forte sobre essa questão que é muito suscetível a esse mercado. A quinta empresa é a Loft, do setor imobiliário. Eles criaram 3 comitês para tratar de temas bem específicos de diversidade dentro da empresa. Um comitê é voltado para as questões LGBTQIAP+, outro para as mulheres e outro para as questões raciais. Eles têm uma meta até o final do ano de ter 50% dos colaboradores sendo mulheres. Hoje eles já estão em 44%. A ideia é justamente você ter uma empresa diversificada. Assim como a gente comentou na iniciativa da Magazine Luiza com o processo de trainee, a Loft também já tem vagas específicas para transexuais, para pessoas negras e para as mulheres. Ou seja, isso vem realmente sendo uma das iniciativas mais usuais dentro das empresas. A última empresa que eu gostaria de trazer aqui, ela me chamou muita atenção pela iniciativa. É uma iniciativa voltada para a pandemia, mas mostra uma mudança de postura. É a Algar Telecom. Eles estão custeando banda larga para alguns clientes. Ou seja, eles estão apoiando alguns clientes deles que estão passando por dificuldades a terem internet disponível para que eles possam manter, que eles possam dar continuidade aos seus negócios, de uma certa forma sobreviver ou recuperar. Olha que mudança de postura. A empresa ajudando seus clientes e ajudando realmente com o seu produto, né, com o seu serviço, numa situação diferenciada. Não é uma situação comum. A pandemia é realmente uma questão ímpar, mas isso mostra como as empresas estão hoje em dia mais humanizadas. Elas estão realmente preocupadas com todo o ecossistema que envolve, toda a área que elas estão de atuação. Isso é o que prega as diretrizes sociais do ESG. Você realmente fazer parte da sociedade. Você não está lá somente para fornecer um produto ou um serviço. Você está lá também para ajudar, também para fomentar melhoria, também para unir e também para objetivar sustentabilidade no que tange ao sentido mais amplo da palavra. Realmente você ter uma comunidade sustentável, realmente uma comunidade que tem uma economia que favoreça, realmente você ter condições iguais, você não ter discriminação, você não ter preconceitos. Todos têm a mesma chance, todos têm a mesma oportunidade. Isso são iniciativas realmente muito mais corajosas, né? São muito mais ativas. Isso faz a diferença e isso chama muito mais atenção. Quando você vai comprar um produto, um cliente, provavelmente hoje você tem uma preocupação muito maior com essas questões do que tinha de repente há 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos atrás. Isso vem mudando e vai mudar ainda mais. Os aspectos sociais são os mais sensíveis e realmente são os aspectos, talvez, junto com o meio ambiente, que é onde as empresas realmente precisam mostrar essa postura de realmente de querer a mudança. Bom, essas foram as iniciativas que a gente listou, né, e algumas empresas, alguns exemplos para que realmente fique um pouco mais claro o que os tópicos, os fatores sociais das diretrizes ESG querem dizer, né, para onde que as empresas devem caminhar, para que tipo de iniciativa. Eu acho que fica claro que realmente as empresas hoje em dia não podem mais fechar os olhos para as questões de diversidade, para questões de sustentabilidade, de comunidade. Não tem como mais você não realmente se envolver com essas questões. Realmente as empresas precisam ser mais atuantes, precisam ser realmente corajosas para promover esse equilíbrio na sociedade, ter uma sociedade mais justa e mais igual. Ainda há uma enorme desigualdade no planeta como um todo. Então, se todos nós, empresas, eu falei muito aqui de empresas, mas isso também envolve todos os profissionais, a todos nós. Empresas, profissionais, governos, comunidades, a sociedade como um todo. Se todos nós não nos envolvermos, não vamos ter essa mudança. E essa mudança precisa realmente acontecer. O planeta precisa ser mais igual, precisa ser um planeta mais sustentável. Todo mundo ganha com isso, todo mundo ganha.
em questões morais, ou em questões financeiras, ou em questões de conhecimento. O ganho é para todos, não é somente para alguns. Eu acho que esse é o recado mais importante que os aspectos sociais passam para a gente dentro das diretrizes ESG. Acho que fica claro para todos nós que devemos agir e apoiar as iniciativas sociais dentro das diretrizes ESG. Todos nós fazemos parte da sociedade e todos nós devemos atuar para torná-la uma sociedade mais igual e com oportunidades para todos. Espero que vocês tenham gostado desse programa 6. Comentem, critiquem, fiquem à vontade. Lembrando, não esqueçam, se você curtir, não esqueça de curtir o programa dentro do YouTube, se inscrever dentro do canal da Growth Strategy TV, que isso ajuda a gente a realmente expandir muito mais, realmente levar o blog TMC Tendências do Mundo Corporativo para mais pessoas. E a ideia nossa sempre está realmente trazendo assuntos relevantes para o futuro das empresas. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que toda semana um novo tema, uma nova tendência. Se cuidem, uma boa semana.